Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo, eu fiz mais de 10 mil no meu primeiro mês de Cash on Delivery, né? Eu comecei esse canal aqui agora passando algumas dicas que são muito importantes, né? Eu considero, são dicas que eu peguei de uma própria mentoria mesmo que eu entrei, que eu sou afiliado inclusive até hoje, né? Eu vim contar um pouquinho da minha experiência nesse vídeo, nesse mercado digital, como é que eu entrei para o Cash on Delivery, né? Antes eu tinha investido em dropshipping, né? Eu tive um investimento, foi por volta de uns 2 anos atrás. Acabei fazendo nenhuma venda, eu montei a famosa loja de smartwatch, né? Para fazer dropshipping. Acabou não dando certo, obviamente, né? Porque eu não tinha feito uma estrutura boa, né? Não tinha feito um bom orgânico nem nada. E não deu certo. Depois disso, eu montei uma loja que tinha a ver com cozinha, produtos de cozinha, e teve vendas, porém foi uma coisa que não deu certo também, né? E teve um período do ano passado para esse que eu tive uma vontade muito grande de fazer o meu jogo mudar, né? Eu ainda estava no CLT até janeiro desse ano, então eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu gastei mais de 10 mil só de mentoria, né? Buscando alguma coisa, alguma fonte ali que possa realmente mudar a minha vida, né? E eu queria isso urgente, eu queria isso rápido, né? Então, cara, eu torrei muito dinheiro, teve coisa que realmente era boa, porém exigia tempo e consistência, né? Coisa que eu queria uma coisa urgente na época, né? Porque eu tava querendo muito sair do CLT. E foi assim, a única coisa que me trouxe uma mudança rápida, assim, né? Foi o mercado de afiliado, né? Então, por quê? O mercado de afiliado, né, com o que eu trabalho hoje, ele não exige que você tenha um orgânico forte para começar, né? Você tendo a estrutura certa, obviamente, né? Você sabendo fazer sua própria estrutura. Então, foi a única coisa que eu consegui, né? Foi através de tráfego pago, né? Eu entrei para uma mentoria na época, eu ia investir meus últimos R$ 500 em mentoria, né? Já tinha torrado meu dinheiro todo. Daí eu entrei na mentoria e fui começando. Pensei, cara, essa aqui tem que ser a minha virada, né? Então, eu percebia que aquilo era uma coisa que poderia me trazer resultado rápido, né? Porque eu vi que investindo em tráfego pago nele, poderia ter resultado sem precisar ter um orgânico forte, né? E, cara, foi o que mudou minha vida, né? Eu tô falando aqui sem filtro mesmo para vocês, como é que tá sendo essa minha jornada, né? E, assim, quando eu comecei a aplicar toda a minha estrutura, fazer uma página, montar criativo, fazer anúncios, né? E, cara, isso aí foi coisa de um dia, 2 dias, né? Claro, eu peguei um dia inteiro para me focar só nisso, né? Então, em coisa de um dia eu consegui montar. E o que me atraiu muito, né, nesse pessoal que eu entrei, nessa última mentoria que eu decidi investir, foi que eles têm um funil que é automático no WhatsApp, e eles também te ensinam do zero como é que você monta sua página, seu anúncio e direciona as pessoas para o WhatsApp da forma correta, né? Então, eu já via que o mercado de cash on delivery já estava em alta nesses últimos meses, né? Ele veio como uma alternativa para o dropshipping, porque, né, é muito mais fácil de você converter as pessoas, porque a pessoa não precisa pagar antecipado, né? E, cara, uma coisa que eu aprendi muito nessa minha jornada, né? Como eu falei para vocês, eu tenho até minha plaquinha aqui. Eu fiz 10 mil, né, no meu primeiro mês de Cash on Delivery, né? E Cash on Delivery, ela tem uma coisa que é muito importante, né, de você conseguir. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, com os meus erros, que eu errei muito, muito mesmo também, né? Tive meus momentos que foram dificultosos, né? E existem alternativas que poderiam ter evitado esses problemas, né? Hoje eu vejo isso e é uma coisa que eu também quero abordar aqui no vídeo. No Cash on Delivery, cara, existe uma coisa muito importante que é você ter acesso às informações corretas, né? Antes eu tinha começado com um produtinho que eu achei lá na Logs, né? Eu fazia, sei lá, R$ 20, R$ 50 de comissão,
né? Eu vendia, mas só que eu acabava ficando no prejuízo, porque o investimento que eu tinha em tráfego, né, era coisa de R$ 100, coisa de 150, né, que eu estava desesperado para eu poder vender, né? Isso antes de eu entrar na mentoria. Aí eu tinha acesso a um produto que era uma comissão baixa, eu fazia uma venda no dia e ficava no prejuízo, né? Precisava fazer mais vendas, né? E converter assim para com um produto aberto que muita pessoa tem acesso, acaba sendo mais difícil você converter muitos clientes, né? Converter muitos clientes para poder fazer dessa forma. E outra dificuldade que eu tive também antes de ter acesso a um produto exclusivo, a uma mentoria, é que eu também, antes eu não fazia tráfego da forma correta, né? Hoje eu tenho vídeo aqui já no canal ensinando como é que você faz um tráfego bem direcionado para cash on delivery, dá uma conferida lá para você ver. E só que antes eu não tinha acesso a essa informação, né? Então, todos os produtos que eu afiliava eu tinha acesso somente na Logs, que é só cash on delivery. Então eu acabava perdendo muito cliente. Via muito cliente que era fora de rota, não podia entregar, né? O produtor que eu era afiliado, ele não tinha, ele não entregava pelo Correios, nem pela Bripe, nem pela Page. Resumo no geral, fiquei muito no prejuízo. E só que eu via que eu realmente estava tendo resultado, né? Finalmente eu estava tendo resultado com a internet, eu via que eu estava vendendo. Foram as primeiras vezes que eu vi a comissão caindo no meu celular, né? Então eu estava no prejuízo, mas eu via o potencial desse mercado. Então, quando eu vi a mentoria da virada financeira, que foi a que eu entrei, eu via um ponto positivo porque eles têm um funil que é validado e é automático, você só precisa fazer o fechamento, né? E além disso, você também aprende a montar uma estrutura certa, você não sai subindo qualquer coisa sonhando que vai vender, né? E eu tive venda antes, claro, mas só que eu tinha coisas que eu não tinha acesso, né? Que acabaram me deixando negativo. E uma coisa que a mentoria me ajudou muito, né? Eu sou afiliado, inclusive, eu não sou produtor, tá? Eu sou afiliado dessa mentoria. Uma coisa que ela me ajudou muito foi ter acesso às estratégias atuais, né? O mercado e o Facebook, ele muda o tempo todo. Então, às vezes, você está subindo uma CBO, uma campanha CBO, e ela dá errado. Às vezes, você está subindo uma campanha CBO e o outro dia e ela dá certo, né? Tem vídeo aqui no canal explicando o que é CBO, o que é ABO, mas, cara, tinha dias e dias que o mercado sempre mudava, a estratégia mudava, tanto de subir anúncio quanto de criativo também, né? O criativo por si só. Se você fizer um criativo que não tem ganchos fortes, um criativo que não chama atenção, cara, é muito fácil você ficar no negativo. E a gente teve acesso a isso tudo, a todo esse networking, né, que o pessoal falava pra gente. Olha, você tem que fazer uma estrutura assim, tem que ser mais robusta, né? Mas assim, é uma coisa que a gente consegue fazer rápido, você faz uma vez e depois você só se preocupa com vender, né? E foram isso, eu tive acesso a muitas coisas valiosas que eu não sabia antes, inclusive o vídeo sobre montar o público certo para Cash on Delivery eu aprendi nessa mentoria, né? Então eu trouxe aqui gratuito para vocês, mas claro, tem muito mais informações que eles entregam somente na mentoria, né? Que lá você tem acesso antecipado às estratégias que estão dando certo hoje, né? E cara, você montar, assim, você ter o apoio de pessoas que já estão rodando, já estão fazendo dar certo na estrutura delas, né? Você fazer a sua estrutura assim, pedindo suporte para essas pessoas e elas te prestando suporte ativo, é uma coisa totalmente diferente, né? O mercado digital hoje em dia, ele é muito dependente de você utilizar a estratégia correta, fazer testes, é muito importante você testar muito também, estratégias de campanhas, testar tudo, né? O Pixel no X1 também eu não sabia fazer, eu aprendi lá. E, cara, é assim, você que às vezes está começando hoje no Cash on Delivery, né? Às vezes você está no prejuízo também, tá sonhando com ganhar com a internet. Eu já vi um inscrito aqui no canal também que ele tem até uma loja, eu achei bem bacana, né? Ele tem uma loja e está querendo começar nesse mercado digital também.
E, cara, sinceramente, hoje em dia, o futuro é o mercado digital, né? A internet, ela tá só começando, né? As coisas estão evoluindo muito rápido, inteligência artificial, né? Há poucos anos atrás, ela ainda era um campo pouco explorado e hoje em dia já é muito explorado, já é muito acessível. Então, o tempo todo o mercado, as inovações estão atualizando e é muito importante a gente estar sempre por dentro de todas elas, né? Se você está começando hoje, né, nesse mundo de cash on delivery e não tem condição de entrar na mentoria, o que eu indico é, cara, tenta entrar em alguns grupos de pessoas que já trabalham nesse mercado, se inscreve aqui no canal, né, para você também estar acompanhando algumas coisas, algumas dicas que eu vou estar soltando aqui também. E tenta conseguir algum networking, porque tem muita coisa que você pode aprender. Às vezes a gente pensa que a gente não consegue, que a gente já sabe de tudo, né? Mas sempre o mercado está inovando. Pixel no X1 mesmo. O vídeo que eu fiz aqui no canal foi a primeira vez que eu consegui fazer dar certo, né? Antes eu tentava, mas não conseguia, né, fazer um pixel de uma forma mais fácil. Antigamente, por exemplo, eu fazia pixel montado em um site. Então, quando a pessoa recebia o pedido, eu mandava o site para ela e quando essa pessoa acessava o pixel, né, acessava o site e aí marcava o pixel. Só que isso era bem trabalhoso porque dependia da pessoa entrar no site para poder marcar o pixel, né? Então, hoje em dia, isso está bem mais facilitado, né? Você marca o pixel pela etiqueta mesmo. Você vende para o cliente, marca a etiqueta lá e pronto. Seu pixel está marcado na campanha, sua campanha vai ficar mais inteligente, vai entregar um público mais comprador. Então, tudo isso são questões de estratégias atualizadas, né? É você ter acesso a informações que são recentes, informações corretas, é você ter o networking correto. Cara, antes de eu entrar em uma mentoria, eu já participei de vários grupos de networking também no WhatsApp. Claro, o pessoal passava pouca coisa, porque obviamente, né, quem tem informação correta, né, a pessoa tem que investir um dinheiro ali, mas no grupo mesmo o pessoal soltava pouquinhas e pouquinhas informações que você conseguia encaixar uma na outra e fazer a coisa dar certo, que foi o que eu consegui, né, pelas minhas primeiras vendas. Mas, em quesito de resultado mesmo, foi somente quando eu entrei para a mentoria, obviamente. Porque aí sim eu tive acesso à estratégia atualizada, tudo atualizado, né, para não ter erro. E é isso, cara. Segue o canal que eu vou estar postando mais vídeos relacionados a Cash on Delivery. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida sobre esse mercado, se você quer que eu fale algum tema específico aqui, né? Então já comenta aí, já dá um apoio aí no canal, tá certo? Pra gente poder crescer juntos, fechou? Continua aí que vai dar certo, cara. Você que tá nesse mercado aí, não desiste não. Faz a coisa dar certo. Uma coisa que eu tive muita dificuldade também foi BM caindo, perdi muito dinheiro por causa disso, né? Então eu não sabia como é que eu fazia uma BM forte, eu não sabia como é que eu conseguia manter um Facebook que não levasse bloqueio, né? Então, cara, hoje em dia, por exemplo, para você poder escalar alguma coisa, você tem que ter essa noção de contingência e tudo isso você só consegue com networking. Então, cara, corre atrás e faz a coisa dar certo. Fechou?